pneumologia, cardiologia e UTI. Então vamos falar aqui, nesse semestre, a respeito de primeiros socorros. Então, os primeiros socorros que a gente vai colocar aqui é o que a gente chama de suporte básico de vida. Né? Então, suporte básico de vida são aqueles procedimentos e recursos que você vai se utilizar até que uma condição de especialidade chegue próximo a você. Né? Então, mais ou menos assim, você abre a porta, tem ninguém na sala, você chega aqui, tem uma pessoa caída. Né? O que aconteceu com ela? Sofreu um AVC, um infarto, a pressão dela está alta, ela está em parada cardiorrespiratória, ela ainda está em parada cardio só, porque depois a parada pode ser cardiorrespiratória, que é o mais comum. Né? A gente tem que entender assim, procedimentos básicos de uma parada cardiorrespiratória, numa queimadura, numa lesão ortopédica, você pisar um buraco, ter uma fratura, um engasgamento, uma queimadura, uma hemorragia, são determinantes para várias situações. Né? Primeiro, que a pessoa tenha sobrevida. Né? Segundo, que ela tenha menos repercussão da doença. Né? Então, se você identificar um AVC que está ocorrendo do seu avô em casa precocemente, provavelmente ele vai ter muito mais chance de sobreviver e muito mais chance de ter uma sequela grave. Não é porque o tempo de isquemia do cérebro vai diminuir porque você fez alguma coisa, né? Porque você socorreu rapidamente. Gente, esse suporte básico de vida está relacionado aos primeiros socorros, porque tem o suporte avançado também. Todos nós aqui deveríamos aprender no ensino médio, lá na escola. Né? Por quê? Alguns fatores são muito claros. 90%, ou seja, 9 de 10 paradas cardiorrespiratórias, tá? Então, 90%, 9 de 10 paradas cardiorrespiratórias acontecem fora do hospital. Acontecem aonde? Na faculdade, no shopping, no cinema, no avião, no ônibus, no jogo de futebol, no churrasco domingo, na balada. Ocorrem em situações fora do hospital. Né? Ou seja, 9 de 10 é muita coisa. Né? Ou seja, se ninguém, aí eu não estou falando do resgate do bombeiro, não estou falando do SAMU, não estou falando desse processo acontecer num local que tenha um profissional de saúde treinado. Gente, a chance de óbito é enorme. Né? Enorme, de 9 de 10. Vocês têm uma ideia? A cada 1 minuto. Né? Então imagine o seguinte, nós identificamos que tem uma pessoa caída agora aqui em parada cardiorrespiratória. A cada 1 minuto, se não toma medidas básicas, que é o que eu estou falando aqui, de suporte básico de vida, essa pessoa tem 10% a menos de chance de sobrevida. 2 minutos 20, 3 minutos 30 e assim vai. Tá? Ou seja, a gente vai ter aulas específicas de parada cardiorrespiratória, contenção de hemorragia, que muitas vezes são medidas absolutamente simples. Né? Já falei da parada cardiorrespiratória, vamos pensar em outra situação. Vamos pensar que você está lá no fogão em casa, lá cozinhando alguma coisa, caiu água quente no seu punho. Queimou. Oi. Isso, pode entrar, fica à vontade. Imagina, aí cai lá, você está fazendo aquele miojo, cai água quente no teu punho e queima. Né? Aí acontece o quê? Você tem que tomar alguma providência. Né? Aí vem alguém com... Obrigado. Alguém passa pasta de dente, pomada de não sei o que, alho amassado, todas essas coisas. Né? Quando na verdade, o que você tem que fazer? Imagina o seguinte, caiu água quente aqui, que é o que a gente chama de escaldamento. Caiu aqui água quente, pegou. Olha, aumentou a temperatura aqui? Muito, né? Muito, a ponto de queimar a pele. O que eu tenho que fazer? Água corrente, abre a torneira, põe a mão lá e respira. Olha, se aumentou a temperatura, eu tenho que reduzir a temperatura, não tem que passar nada. Né? Você está fazendo um sanduíche lá na cozinha, com a faca você se cortou. Tem que passar o quê? Passar nada. Você tem que pegar um pano limpo, por exemplo, e apertar o mais forte que você puder para tentar conter a hemorragia. Tá? Ou seja,
dei alguns exemplos aqui de medidas simples, né? Na situação lá da queimadura que você chegou lá, passou pasta de não sei o que, pasta de dente. Você vai chegar no hospital, qual vai ser a primeira coisa que vão fazer? Tirar aquilo, limpar, né? Porque eu tenho uma queimadura, perdi a proteção da pele, vai acontecer o quê? Vai ter uma infecção, né? Vai ser alguma coisa ali que não era para estar ali. Ou seja, muitas vezes esses processos de você identificar que o sujeito está tendo um AVC, identificar que ele teve uma parada respiratória e começar a fazer alguma coisa que é simples, básica e essencial, né? Ajuda nessa questão da sobrevida. Olha, sobrevida é o quê? Tenho mais chance de sobreviver, né? Apesar do que está acontecendo. Ou diminuir a chance de sequela, né? Principalmente aqui quem é da fisioterapia vai lidar muito com sequela de AVC, né? Tem sequelas de AVC tenebrosas, tem sequelas de AVC que você não identifica. Por quê? Porque a área do cérebro, em extensão, talvez tenha sido menos comprometida. E isso passa diretamente por uma questão que a gente vai ter um slide dessa, fica à vontade, chamada APH. APH é o quê? Atendimento pré-hospitalar. Se isso for feito adequadamente, a chance de sobrevida não é a regra absoluta para sobreviver, mas a chance de sobrevida ela é enorme. Ok? Vamos começar, inicialmente, temos falando da disciplina, depois a gente vai falar um pouco das normas básicas de primeiros socorros. Então o que vocês estão vendo aqui, ó? Nessas duas imagens aqui, vocês estão vendo à esquerda de vocês, um indivíduo numa maca dentro da ambulância. Estão vendo essa imagem branca que eu estou passando o dedo aqui, ó? Essas duas imagens brancas são o que a gente chama de pá, tipo pá de lixo, mas não é exatamente uma pá. Se fosse um plástico autoadesivo, ou seja, você coloca no corpo, ele gruda, né? Ó, tem uma aqui, do lado direito, tem uma outra aqui, né? Que não dá para ver completamente, mas é igual. E no meio tem o quê? Coração. Isso aí é um desfibrilador. Todo mundo aqui já ouviu falar num desfibrilador, né? A gente usa desfibrilador para quê? Para quem? Né? Para quem tem fibrilação. Então, desfibrilar, né? Tem uma fibrilação, então eu uso um aparelho para desfibrilar. E o que é uma fibrilação? É um tipo de arritmia. A fibrilação chamada de atrial é a maior quantidade de arritmias do mundo que a gente tem, são chamadas de fibrilação atrial. Tá? Então assim, o que é? Fecha a porta para mim, por favor. O que é uma arritmia? Obrigado. O prefixo A, na língua portuguesa, quer dizer o quê? Sem. Então, a arritmia, sem ritmo. O coração de todo mundo agora aqui está realizando sístole, está trabalhando com ritmo. Tá? Em algum momento eu posso ter uma arritmia, sair do ritmo. E aí eu tenho arritmias gravíssimas e outras, eu diria até benignas, que não vão causar problema nenhum. A fibrilação, se você não tirar o paciente de fibrilação, o máximo que pode acontecer por ele é morrer. Além disso, mais nada. Então vai acontecer o quê? O coração dele vai fibrilar o quê? O nosso coração ele faz isso aqui, ó. Vocês vão ver na fisiologia, os 3 cursos. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Contrai, relaxa. Contrai, relaxa. A fibrilação é o quê? Em vez do coração fazer isso aqui, ó, que é o normal, ele faz isso aqui, ó. Ele fica tremendo. Ele treme, mas não contrai. Ele treme, mas não contrai. O nome disso é fibrilação. E aí, quando eu tenho fibrilação, o desfibrilador pode ajudar. Ok? Especificamente na hora de parada, a gente vai falar isso. Passando para a imagem à direita de vocês, o que a gente tem aqui? A gente tem um indivíduo numa prancha rígida. Prancha rígida é uma maca de madeira, como se fosse essa porta aqui, sem a janelinha. Por que ocorre o transporte do indivíduo numa prancha rígida? Porque provavelmente ele teve um trauma de coluna. E tendo um trauma de coluna, a manipulação dele pode ser pior que o acidente. Pode deixar ele com mais problema do que o próprio trauma. Essas fitas coloridas aqui são basicamente para fixar. Então eu vou colocar ela nessa prancha rígida, passar essas fitas, e o cara vai
rígido ali, duro, ele não vai se movimentar, até porque ele não deve, né? Vamos dar um exemplo disso aqui. Vocês conhecem aquela atleta, aquela da ginástica artística chamada Laís Souza, que teve um acidente gravíssimo, teve uma lesão de coluna muito importante, e aconteceu o que com ela? Né? Ela teve uma lesão alta de coluna, né? Quanto mais alta a lesão, o risco de óbito na hora é maior, certo? Por quê? Porque o comando da respiração ele é aqui em cima, tá? E ela está viva, e para a lesão que ela teve, ela está bem. Para a lesão dela, ela está muito bem. Por quê? O atendimento pré-hospitalar dela foi muito bem feito, porque foi na Suíça, o acidente dela. Pegaram de helicóptero, levaram para o hospital, fizeram cirurgia para fixar a fratura. Depois ela foi para um centro de reabilitação, que não é o melhor do mundo, mas é um dos melhores do mundo, que fica na Flórida. Ou seja, ela teve o atendimento pré-hospitalar adequado, ela teve o atendimento hospitalar adequado e teve o atendimento pós-hospitalar adequado. Ou seja, ela teve uma lesão gravíssima e está viva, né? Em tese, o nível de lesão dela era para estar usando o respirador, ela está respirando com o aparelho e ela respira normalmente. E isso tem a ver com esse grau de atendimento, nível de atendimento que ela teve. Como eu disse para vocês, vamos falar inicialmente da disciplina. Então, a disciplina tem uma hora e meia aula, não é uma hora e meia de aula, né? Dentro da faculdade, uma hora aula quer dizer 50 minutos. Então, uma hora e meia aula são 75 minutos, tá? 50 mais 25. Carga horária semestral de 30 horas, que é a carga horária do semestre inteiro que vocês vão ter de aulas. Quais são os objetivos gerais? Basicamente o que eu já coloquei aqui para vocês. Então, vocês vão, em tese, né, com essa quantidade de aluno, é impossível fazer aula prática, né? Não tem como. Se as turmas forem divididas, talvez até possa acontecer. Mas basicamente o que? Vocês vão ter contato com recursos e técnicas de suporte básico de vida. O que é suporte básico de vida? Suporte básico de vida é aquilo que você pode ajudar uma pessoa. Domingo você passeando no shopping e ela caiu e teve uma fratura. Né? Então, assim, até que chegue atendimento especializado como o SAMU, por exemplo, o que você pode fazer? Você pode improvisar ou até usar uma tala mesmo por causa da fratura dela. Então, isso é suporte básico de vida, que é um suporte que todos nós deveríamos saber. Por quê? Porque, novamente, os 90% lá da parada cardiorrespiratória acontece aonde? Fora do hospital. Ou seja, necessariamente você não vai ter profissional de saúde especializado em emergência ali para fazer alguma coisa. E se você souber fazer o mínimo, eu posso garantir para vocês que muitas vezes o que vocês acham que estão fazendo o mínimo é o máximo naquele momento. Tá? Então, suporte básico, atendimento rápido. Né? O que é isso aqui? Corrente de sobrevida ou cadeia de sobrevivência, é a mesma coisa. Se a gente pensar em parada cardiorrespiratória, seria a joia da coroa, que a gente mais vai falar. Então, assim, se a gente fosse elencar agora aqui causas de parada cardiorrespiratória, a gente vai ficar falando aqui umas 1000, né? Desde uma hiperglicemia de um diabético, até um trauma no tórax, até um trauma crânioencefálico, um infarto, um AVC. Né? A quantidade de fatores que podem gerar uma parada cardiorrespiratória é imensa. Né? Então vamos se ater à consequência, não à causa. Né? Nesse momento aqui, não vai importar o que causou a parada cardiorrespiratória. Vamos pensar na parada cardiorrespiratória. Então, vamos dar aquele exemplo que eu geralmente sempre dou. Imagine que você foi o primeiro a chegar aqui na sala, ela abriu a porta ali, aí tem uma senhora que trabalha na limpeza caída aqui. Você não sabe o que aconteceu com ela, né? Se foi o calor, se ela tem pressão alta, sofreu um AVC, aí você vem até ela. Existem maneiras de você identificar se tem uma parada cardiorrespiratória. Por exemplo, colocando o dedo aqui, ó, não tem pulsação, não tem bombeamento cardíaco. Está em parada cardiorrespiratória? Provavelmente.
Você olha para o tórax não se movimenta, então não tem entrada e saída de ar, né? Quando a gente puxa e solta o ar, ó, então, coração não está batendo, tórax não está mexendo, parada cardio-respiratória. Bom, então, primeiro item, você tem que identificar, olha, ela está em parada cardiorrespiratória. Você vai ali no corredor e pede ajuda, né? Identificou, pediu ajuda, você começa a fazer o que hoje a gente chama de RCP de alta qualidade, reanimação cardiopulmonar de alta qualidade, que é basicamente fazer o que? Compressão torácica, que é o que o pessoal chama aí erradamente de massagem cardíaca. Então, o nome técnico de compressão de massagem cardíaca é compressão torácica, que é basicamente fazer o que? Imagine que tem alguém aqui, eu estou com a mão no tórax, fazer isso aqui, ó. Eu estou comprimindo o coração, então assim, quando eu faço isso aqui, o coração bombeia sangue. Quando eu tiro, ele enche de sangue. Comprimo, ele bombeia sangue. Eu tiro, que é basicamente o que o coração de vocês está fazendo agora. Bombeando sangue, enchendo de sangue. Bombeando sangue, só que eu faço isso mecanicamente, já que o coração dele não está fazendo isso por si. Certo? Então eu começo a fazer esse bombeamento através da massagem cardíaca, da compressão cardíaca, entre 100 a 120 batimentos compressões por minuto. Daqui a pouco a gente já vai explicar isso. Então, gente, ó, já identifiquei, já pedi ajuda, já chamaram o bombeiro, o SAMU, o bombeiro que eu digo daqui da UNIP, né, que está em plantão, iniciei a compressão torácica. Chegou o bombeiro aqui com o desfibrilador. A gente pega o desfibrilador, coloca, liga ele, e o desfibrilador ele é absolutamente inteligente. Então ele vai fazer o eletro e vai observar se a pessoa está em fibrilação ou não. Se a pessoa estiver em fibrilação, ele dá o choque. Se não tiver em fibrilação, ele não dá o choque. Antigamente eu tinha que olhar o eletro, observar se estava em fibrilação e apertar o botão para impulsionar o choque. Hoje o aparelho faz isso. Né? Por quê? Porque tem pessoas que estão em parada cardiorrespiratória sem fibrilação. Certo? Então, são situações um pouco diferentes. Então, mas não importa, a gente fez. Aí chegou o SAMU, né? Estabilizou a pessoa, colocou na ambulância e levou para o hospital. Isso aqui, gente, é o que a gente chama de corrente de sobrevida ou cadeia de sobrevivência. É o que talvez alguém agora esteja lá na Austrália dando uma aula dessa aqui falando a mesma coisa. Porque isso aqui é uma normatização. É uma normatização de uma entidade chamada American Association, Associação Americana do Coração. Tá? Então, ela que normatiza quantas compressões a gente faz por minuto, quanto tempo deixa a mão embaixo da água lá para resfriar a queimadura, né? O que eu faço num tipo de hemorragia assim, né? Por quê? Porque senão acontece o quê? No Brasil a gente faz de um jeito, o cara do Japão faz de outro, nos Estados Unidos faz de uma terceira maneira, na Austrália faz de uma quarta. Então tem que ter uma regra, né? Então de 100 a 120 compressões por minuto é aqui, é nos Estados Unidos, é na Itália, em todos os lugares que estão associados a essa entidade, para você fazer uma coisa uniforme, né? E ela aos poucos, anualmente, a última foi em 2020, ela faz atualizações. Olha, agora mudou tal coisa em queimadura. Vamos dar um exemplo? Todo mundo aqui já ouviu, já viu em filme. Antigamente o cara estava em parada cardiorrespiratória, fazia compressão e respiração boca a boca. Né? Isso bem antes da Covid. Então assim, numa respiração boca a boca, esqueçam o Covid. Tá? Faz de conta que a Covid nunca existiu. Eu posso passar a doença e posso pegar a doença. Né? Da mais simples, né? Uma gripe, a uma meningite. Ok? Aí, antes da Covid, já se suprimiu a respiração boca a boca. Por quê? Primeiro, esse fator que eu coloquei aqui. Segundo, se provou que o soprar de ar ele não era tão eficiente. Então, hoje é muito mais eficiente eu esquecer a respiração boca a boca e fazer o quê? Compressão torácica. Tá? Então, assim, isso é o que a gente chama de RCP. O que é RCP? Reanimação cardiopulmonar. Tá? Alguns livros usam o termo ressuscitação, mas é a manobra. Então, isso aqui, se eu fizer isso que está ali naquela cadeia aqui, eu estou fazendo um processo de alta qualidade. Se eu fizer isso aqui, gente,
Você foi nota 10. Foi perfeito. Você aqui sem material nenhum, você não teria mais nada melhor para fazer. Ok? Então até aqui, ó, até a desfibrilação, isso aqui pode ser feito por leigo. Leigo, né? Então, se acontece lá no banco, o cara que é caixa no banco, ele pode fazer isso aqui. Daqui em diante é profissional. Por quê? Porque é suporte avançado, ventilação mecânica, medicação. Ok? Então até aqui, um leigo treinado com um pouco de informação faz isso. Certo? Bom, ainda assim, né, aqui, ó, diretrizes de RCP da American Heart Association. Eu ainda tenho muitos problemas, né, com relação a essa questão da reanimação e principalmente com relação a identificar o que está acontecendo e fazer alguma coisa. Que, como vocês viram, não é um bicho de 7 cabeças, né? Eu identifico e começo a fazer compressão, certo? Que isso já minimiza o risco de diminui a chance de óbito. O cara não vai morrer por causa disso? Não. Tem cara que vai morrer, tem outro que não vai morrer. Por quê? A gente tem determinados infartos que dão parada cardiorrespiratória que você não, nem se fosse dentro do hospital o indivíduo sobreviveria. Por quê? Porque é fulminante, pega toda a área de circulação do coração, não tem o que fazer. Não é? Mesmo dentro do hospital é uma situação de extrema gravidade. Não é? Mas naquela que não é grave, mas com possibilidade de reversibilidade, se isso aqui for feito lá no tempo que eu falei para vocês, isso diminui muito a chance de óbito. Né? Então aqui os conteúdos, né, em ordem. O pessoal da fisioterapia já tem o meu e-mail, eu já mandei as aulas de fisioterapia de saúde coletiva todas. Me mandem um outro e-mail para eu mandar se eu achar lá o e-mail, eu pego o mesmo e-mail que eu mandei e mando. E o pessoal da educação física e da farmácia, no meu último slide, tem lá o e-mail que vocês vão mandar. Então o representante de classe me manda e eu vou mandando as aulas, ok? Vocês sabem que vocês vão ter duas provas, né? Uma NP1 e uma NP2, que são o primeiro e o segundo bimestre. Quem, no somatório, dividir por 2 dessas duas disciplinas, tirar 7, está livre do exame. Tá? Quem tirar abaixo de 7, vai para o exame. Tá? Quem não fizer uma das duas provas, entre a NP2 e o exame, tem um período de substitutivo, onde você substitui a nota. Você não fez a primeira prova, você faz uma outra prova para ter a oportunidade de ficar com as duas notas. Provavelmente, até aqui, ó, ou até aqui, depende, vai ser o conteúdo da primeira prova. Provavelmente, depende de como a gente evoluir, mas provavelmente, tá? Então, próxima aula, sinais vitais, parada cardiorrespiratória, traumas musculoesqueléticos e politraumatizados. O que é um politraumatizado? O politraumatizado é aquele cara que você não identifica nele o que aconteceu. Então assim, ele quebrou o fêmur de um lado, a tíbia do outro, está com sangramento na cabeça, quebrou a costela, então sofreu um acidente que é um politraumatismo. Tá? Que obviamente é bem mais grave. E aqui, teoricamente, seria o segundo bimestre, né? Identificação de infarto e AVC, crise convulsiva, que é alguma coisa que acontece na academia, no shopping, pode acontecer assim como a parada em qualquer lugar, não é? E aí a gente vai separar alguma coisa aqui, informação que muitas vezes não se tem claramente, que é o que é crise convulsiva e o que é epilepsia. Epilepsia é uma doença, né? Essa doença faz com que você tenha crises convulsivas. Mas tem pessoas que não têm e nunca vão ter epilepsia e que têm crise convulsiva. Tá? Então a epilepsia, ela só te assegura o seguinte: eu posso ter crise convulsiva de repetição, você tem que tomar remédio. Mas, por exemplo, uma febre alta numa criança pode dar uma crise convulsiva e ela tem a crise convulsiva e depois dessa crise ela vive mais 100 anos e nunca mais tem crise convulsiva. Por quê? Ela não é epilética. Não é? Mas a gente vai falar para frente. Ok? Engasgamento, que é alguma coisa que acontece também em casa. Né? Afogamentos, vamos focar mais na questão de piscina. Eu já vi crianças se afogar e morrer em balde em casa. Então assim, por quê? Afogamento em mar, esse tipo de abordagem é especializada do bombeiro. Eu já fiz um treinamento para ver como era, mas não é para fazer. Isso é para quem sabe realmente, tem que fazer. Por quê? Um dos primeiros princípios que a gente tem do socorrista, ou seja, alguém que vai ajudar alguém que está acontecendo alguma coisa, é não virar a segunda vítima.
Não virar segunda vítima é o quê? Eu não sei nadar, aí ele também não sabe, ele está morrendo afogado, eu vou lá ajudar ele, morre ele afogado e eu. Isso acontece o tempo todo, né? De ver aí a pessoa tenta, obviamente no desespero, tentar ajudar e acaba, né? Acontece um acidente na estrada, escuro, você para o carro, vai ajudar a ser atropelado. Vira segunda vítima, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, ok? Então aqui, gente, ó, 2015, uma das atualizações do Guideline. Guideline é o protocolo, né? Olha aqui, ó, 250 revisores, pesquisadores, 39 países. Certo? Então 39 países em 2015, com 250 revisores, viram tudo e falaram assim, olha, isso aqui não é mais assim, agora tem que incluir isso, não, isso aqui mantém. Ou seja, você vai atualizando, como se fosse uma atualização de software, né? Vai botando informação nova que se descobre, né? E por que isso? Porque, gente, vocês estão no primeiro ano do curso, cada um no curso de vocês aqui, e a faculdade, que antigamente era chamada de academia, aqui a gente tem que pensar em ciência, né? Então, por conta do quê? Ciência não é o que a gente acha, ciência é o que se prova. Então, assim, ó, esse remédio aqui cura tal doença. Porque foi feita pesquisa, ciência, e curou-se a doença com aquele remédio. Essa conduta aqui melhora tal doente, né? Ou seja, eu tenho que pesquisar para dizer, não, isso aqui pode ser feito. O Brasil é o único país do mundo que tem uma especialidade que só tem aqui, chamada axologista. O axologista é o cara que se forma na faculdade do WhatsApp e faz pós-graduação no Instagram. E se ele for fazer mestrado, ele faz um TikTok. E aí fica falando um monte de coisa que ele não sabe, né? E isso vira verdade, né? Por exemplo, vocês viram a quantidade de vacina de dengue que está sobrando? Por quê? Porque os pais não levam os filhos para tomar. Porque é para menor de idade, então o pai tem que pegar lá o moleque e levar para tomar, né? E por quê? Por conta de informações anti-vacina, né? Por que a gente está tendo caso de sarampo? Porque não leva a criança para tomar a vacina de sarampo, que é uma das vacinas mais eficientes que existem. E o sarampo é uma doença extremamente grave, que mata muito mais do que a gente imagina. Dá pneumonia, meningite e morre do sarampo, né? Está tendo muito caso de coqueluche, que é uma doença que tem vacina. Por que você tem coqueluche? Porque não tomou a vacina, se tivesse tomado, e assim sucessivamente, né? Então, esse povo aqui pesquisa, chega à conclusão e fala assim, ó, vamos mudar tal coisa, vamos tirar lá a boca a boca, porque não funciona mais, então não precisa. Vamos fazer só a compressão torácica, que é muito mais eficiente. Olha aqui, ó, 2015, isso aqui é uma tenda que foi montada pela Unip, junto com o Exército, ali no final da Ana Costa com a praia, né? E começaram a fazer treinamento dessa conduta básica de identificação e de compressão torácica para pessoas em parada cardiorrespiratória. Então aqui, ó, está vendo o treinamento, aqui, ó, crianças, dependendo da idade e do entendimento, pode ser treinada para fazer isso, né? Tem um monte de criança, de adolescente menor de idade que fica com o idoso, vive com o idoso, né? E pode ser um determinante de identificação dessas situações. Então aqui, ó, adultos, as pessoas iam passando ali pela praia, eu não me lembro, acho que não sei se foi sábado ou domingo, não me lembro agora, pessoas eram convidadas a aprender a fazer isso, que é uma medida simples, não é difícil de fazer, né? E que pode determinar a morte ou a vida de alguém, né? Aqui, gente, ó, eu vou passar para vocês os livros que a Unip coloca de bibliografia, mas o conteúdo que eu vou passar para vocês é suficiente para ser estudado, obviamente, com o entendimento da aula, tá? Mas se vocês quiserem, na biblioteca, esses livros podem ser buscados lá para maiores informações, inclusive, tá? Isso aqui, ó, são as diretrizes, né? Então eles atualizam e aí você pega lá na internet um PDF e guarda e vai lendo, ou observando lá o que aquela atualização de software, entre aspas, né, mudou ali de quais procedimentos se alteraram, tá? A última de 2020, aqui, ó, ressuscitação cardiopulmonar, atendimento cardiovascular de emergência, que mais para infarto. Ressuscitação e reanimação você pode ser utilizada. Eu não gosto de usar o termo ressuscitação porque eu não sou Deus, então eu prefiro reanimação, mas não está errado também, tá? Bom, vamos lá. Atendimento pré-hospitalar, já dei exemplos aqui para vocês
banais, né? De você estar fazendo miojo e se queimar, né? De você for fazer um sanduíche e se cortar, ou de sofrer um acidente grave, o quanto o APH é importante, né? Então, se você se queimou lá, uma queimadura básica de primeiro grau, né? Qual é a diferença de uma queimadura de primeiro para segundo grau? De primeiro grau não faz bolha. Queimadura que faz bolha é de segundo grau. E aí você vai lá e fura. Né? Por que tem bolha? Porque a bolha ali, a pele está mais fina, está mais exposta, então eu formo uma bolha como se fosse para uma almofada, para a pele regenerar e depois ela furar. Ah, mas ela estava cheia de pus dentro. Isso acontece. Vai no hospital para furar com uma asepsia, não é pegar aquela agulha que a sua mãe desentope o negócio do fogão lá, e aí você faz, isso acontece, né? E você fura lá, não é assim, né? Às vezes tem que furar mesmo, mas normalmente ela é simplesmente uma almofada, um coxim para aquela área onde eu tenho uma queimadura de segundo grau. Enquanto não tem bolha, primeiro grau. Segundo grau, você vê estruturas internas, então você vê o tendão, o músculo, né? Porque queimou tudo, digamos assim, não é? E ao contrário do que a gente imagina, a gente pensa assim, nossa, queimadura de terceiro grau dói demais. Às vezes é tão profunda que não dói, sabe por quê? Porque queima o nervo. O nervo que conduz a dor está queimado e o cara não sente dor, né? De tão profunda que é, isso pode acontecer. Então, gente, o APH, atendimento pré-hospitalar, é aquilo que você pode fazer sem o recurso avançado. Então, assim, você está jogando futebol num society, o cara tem um entorse lá, você pega um saco de gelo, coloca em cima da lesão. Isso é um APH, né? Você está diminuindo ali o processo inflamatório para ele não aumentar e amanhã o tornozelo dele não está mais inchado do que já vai estar. Certo? Evitar agravamento, evitar uma série de complicadores. O procedimento de resgate é mais ou menos assim, né? É o que o bombeiro faz, por exemplo, quando ele é chamado de um acidente, ele tira a vítima dali, né? Ele faz os primeiros atendimentos, coloca lá na prancha rígida e tira o cara dali. Né? Por quê? Porque às vezes tem até risco de outro acidente. Né? Muitas vezes acontece o que? Hoje eu vi isso, um carro da CET, na Avenida da Praia aqui, ele cruzado no meio assim, porque tinha um acidente, a ambulância parou e aí você coloca o carro transverso. Se vier alguém em alta velocidade, por exemplo, bate no carro e não na pessoa que estava acidentada. Certo? Em tese seria basicamente isso para proteger e para você ver de longe. Ok? Bom, agora vamos falar de urgência e de emergência. Né? Vamos falar um pouco daquelas pulseiras que são colocadas lá no pronto atendimento, na UPA, no pronto-socorro do convênio, aquelas pulseirinhas de cor diferente que são colocadas depois de uma triagem que é feita. E qual é a função daquilo, né? Então, o que é urgência, o que é emergência? Emergência é o seguinte, gente, todo processo de emergência você pode morrer rapidamente. Então você tem um risco de falência de órgãos vitais, cérebro, coração, pulmão, rim. Então, por exemplo, o cara chegou, está infartando. Se ele não for rapidamente atendido, abre aspas, o coração dele morre. Consequentemente, ele vai morrer também. Certo? O sujeito pode ter um AVC extremamente extenso, pode morrer na vigência do AVC. Né? Uma embolia pulmonar, certo? Uma embolia pulmonar, para vocês entenderem, é uma trombose dentro dos pulmões. Né? Um vaso que se fechou dentro dos pulmões. Então, o processo de emergência é o seguinte: é aquele cara que você está lá uma hora na UPA esperando para ser atendido e ele passa na sua frente e você fica a pé da vida. Só que ele está infartando, e se ele não for levado lá rapidamente lá para dentro, ele colocar ele sentado ali, o cara morre sentado ali. Pode, né? Acontecer isso. Então, numa triagem, onde você observa a gravidade da situação, ele vai passar na frente. Tá? Então, não é algo aleatório, né? É algo que passa por uma triagem. Se chegar numa triagem de um pronto atendimento e falar assim, estou com dor no peito, e essa dor está irradiando para o meu braço esquerdo ou para o meu queixo, imediatamente você vai entrar, porque isso é sinal de infarto. Pode até não estar infartando ainda, mas é sinal de infarto. Então, vai passar na frente? Vai. Por quê? Porque eu tenho risco eminente de vida e eu posso ter uma função vital paralisada, que é basicamente o quê? O bombeamento
e sangue pelo coração, né? Que o infarto não realiza. Ok? Então isso é emergência. Urgência é aquele indivíduo assim, que ele tem uma situação ali comprometedora, mas que ele, nesse momento, ele não corre risco de vida. Né? Então ele não vai, as funções vitais dele, nesse momento, não estou falando daqui a meia hora, nesse momento ele não corre risco. Certo? Então é mais ou menos assim, você está com muita dor de cabeça, dor de cabeça muito forte. Você já fez a triagem, mas a tua pressão está boa. Você está com a pressão normal. E a cabeça está doendo muito. Então, por exemplo, pode ser uma sinusite. Né? Você vai ser atendido? Vai. Mas o cara do infarto vai passar na sua frente. Né? Porque se a tua pressão está boa e a dor de cabeça, provavelmente não é dessa situação. Né? E aí você não tem o risco de um acidente vascular cerebral. Certo? Então, emergência é aquilo que implica risco iminente de vida. E aqui não apresenta risco de imediato, que é urgência. Aqui tem que ser o atendimento imediato, aqui a curto prazo. Urgência vira emergência? Vira. Então, um processo de urgência que demora para ser atendido, ou a pessoa demora para procurar atendimento, pode virar emergência e pode ser até fatal. Certo? Como também, né, pode ocorrer um erro e deixarem a pessoa esperando um tempão lá e essa urgência virou emergência. E isso, obviamente, acontece. Né? Então, gente, o importante disso tudo é o quê? Definir o grau da urgência. Né? Então, a urgência, a pulseira vermelha é emergência. O resto são níveis de urgência. Então, seria basicamente isso aqui, mas que eu vou pular para mostrar isso aqui que é melhor. O entendimento é melhor aqui. Então, assim, protocolo de Manchester. Como eu falei para vocês, isso aqui é achismo? Não. Isso aqui é um protocolo de avaliação de gravidade de pacientes. Foi desenvolvido na Universidade de Manchester. Então, e é usado aqui no Brasil, todo mundo usa. Né? Pronto atendimento. Tem outras escalas, tem, mas essa é mais direta e mais fácil. Então, assim, pulseira vermelha. Então esse indivíduo que chegou lá falou assim, estou com dor no peito, estou sentindo formigar aqui e aqui, ou só aqui, mas está formigando. Gente, não vão nem perguntar o nome do cara, vão levar ele lá para dentro. Vão colocar ele numa cadeira, levar para dentro da UPA, colocar ele numa máquina, colocar oxigênio e ele vai tomar vasodilatador. Vai aumentar o calibre do vaso para não ter isquemia, né, para uma parte do coração não morrer. Vai vir alguém do laboratório, colher sangue dele para observar se no sangue dele tem uma enzima chamada troponina. Se essa troponina estiver alta, a chance de infarto é enorme, para não dizer que ele já infartou. Tá? Só que assim, se você fizer um exame de troponina com menos de 24 horas de descanso com uma atividade física vigorosa, a troponina está alta também. Então, isso também tem que ser avaliado, mas aí eu não tenho dor. Né? Agora imagine, o cara tem dor no peito, irradiação, está com dificuldade para respirar. Aí você colhe a troponina dele, está alta, aí é aquela história, né? Pelo de gato, pata de gato, olho de gato. É gato, não vai sentar no ar, né? Então o cara tem tudo de infarto. Aí você faz um eletro, certo? Então esse cara é emergência, né? Um atropelamento, emergência. Uma fratura, exposta ou não, emergência. Né? Um abdômen agudo, né? O cara que está com a distensão abdominal que tem que ser operado, passa na frente, um AVC. Então existem situações que vão passar na frente de vocês. Não é? Porque vocês tinham que até agradecer, né? O cara está mais grave que vocês. Certo? E aí você, muitas vezes, está relacionado ao quê? Aquela situação que a gente vê na televisão, lá, que vai o jornalista da TV Tribuna lá na UPA entrevistar o cara, e o cara está lá, porque eu estou aqui há 6 horas. Então, assim, vamos pensar em duas situações, uma situação correta e uma incorreta. Imagina a situação correta. A UPA está lotada, tem muita gente, né? E está todo mundo, todos os profissionais estão trabalhando. Ninguém está almoçando, ninguém faltou. Então, por que tem muita gente? Porque tem uma epidemia de dengue, tem uma epidemia de Covid, pandemia, né? E também tem um monte de gente que vai para a UPA
que o pessoal da fisioterapia vai ver isso em saúde coletiva, que devia ir no posto de saúde do bairro. Não é? Então assim, gente, Copa do Mundo, dia do jogo do Brasil, não tem ninguém na luta. Ninguém fica doente. Tenho foto para mostrar. Foto. Eu trabalhei num hospital em São Paulo. Eu trabalhei num hospital em São Paulo que era perto de um forró. E aí é o seguinte, plantão de final de semana só trabalhava antes do forró, saía pancadaria antes do forró e saía pancadaria depois do forró. Então assim, enquanto tivesse o forró, você assistia televisão, jantava, fazia qualquer coisa, ele não tinha atendimento. Então assim, tem muita gente que fica sentado na lupa lá um tempão, que por conta disso aqui vai demorar para ser atendido, vai. Por quê? Chega um cara que caiu de moto, passa na frente. Chega um idoso que está fazendo um AVC, passa e vai passar na frente, vai passando. E o cara vai ficar esperando? Vai. Porque na avaliação, né, ele é pouco urgente, então ele vai ficar esperando. Se não tiver ninguém, é claro que ele vai entrar, né? Vai esperar esse tempo, mas então isso tem que ser levado em consideração. Então muitas vezes o que está chegando lá na UPA, no pronto-socorro, como a gente chamava antigamente, não é de lá, né? E aí não tem urgência, emergência, vai esperar. Tá? Aqui, gente, a mesma coisa do outro slide com as pulseiras coloridas, ok? Para a gente não se atrapalhar, né? Quando chamar o SAMU e o bombeiro, né? O SAMU é 192, né? Então, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, né? SAMU tem 2 sílabas, né? Então, 192, fica mais fácil de memorizar, né? Então, SAMU, 2 sílabas, 192. Bombeiro, 193. Essa aqui é a ambulância típica do SAMU, então em qualquer lugar do Brasil que você vá, o símbolo, a cor da ambulância do SAMU é igual, por quê? Porque é um programa do Ministério da Saúde. Então no Rio Grande do Norte, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, é igual, né? E de um tempo para cá você tem as motos, o que é muito importante para cidades grandes, né? Santos é uma cidade média, mas com congestionamento, né? Você pega uma marginal, Pinheiros, em São Paulo, na sexta-feira, 6 horas da tarde, acontece um acidente, a ambulância vai chegar no acidente, porque já foi a missa de 7º dia, né? Vai chegar. Agora o cara de moto, o cara vai cortando, sobe a calçada, sobe a que chega. Geralmente vão em 2, né? E aqui em Santos também. E aí dá o atendimento e já passa um rádio dizendo, ó, é tal, não precisa ter tanta pressa, controlamos aqui. Ou seja, se o processo é mais grave, aí pode pegar o indivíduo de ambulância, de helicóptero. Não é? Então a moto é muito importante nas cidades que tem muito carro, por quê? Porque você chega muito mais rápido do que uma ambulância, né? Que chega uma hora você trava, não tem nem para onde você chegar, ok? Então aqui, ó, quando você chama SAMU, algumas possibilidades, né? Vou destacar para vocês aqui, ó, maus tratos, né? Então aquela situação que a gente ouve aí na televisão, no rádio, né? A mãe foi para a balada, deixou 2 crianças pequenas sozinhas lá, aí o vizinho chama a polícia vai lá, vê que realmente está sozinha, tem que chamar o SAMU. Por quê? Porque tem que atestar que a criança está suja, sem alimentação, está maltratada, está desnutrida, para referenciar os maus tratos. E não é só criança não, estou dando um exemplo de criança, ela pode ser idoso também. Tá? Estatuto da criança e do adolescente, estatuto do idoso. Então quem vai dizer, olha, realmente a criança está abandonada, desnutrida, é o SAMU, ok? Bom, afogamento, tirou do mar, quem transfere geralmente é o SAMU também. Crises hipertensivas, importante, né? Crise hipertensiva basicamente vai gerar o que agudamente? Infarto e AVC, né? São as 2 doenças que, e algumas situações com hemorragia cerebral, tá? Que é o AVC que a gente chama de hemorrágia, tá? Então aqui, basicamente, o que a gente colocou, que nós vamos ver aqui ao longo dos recursos e técnicas de sangramento, mobilização, tá? Aqui nesse quadro, gente, mostrando para vocês quando SAMU, quando bombeiro. Importante assim, os dois trabalhos são, na maioria das vezes, são bem feitos. O que às vezes acontece com o SAMU é que você tem muita chamada, né? E algumas chamadas que não são diretamente para o SAMU, né? Poderiam ser feitas pelo bombeiro ou por outro tipo
de atendimento, ok? Um pouco do que eu já falei, não ser a segunda vítima, né? Então, aquela história de entrar no mar, você não sabe nadar e a chance de dar ruim é muito grande, né? Muito importante solicitar ajuda, por quê? Porque quando você solicita ajuda, você está pensando numa ajuda especializada, né? Chamar alguém que, por exemplo, o SAMU chega aqui com um ventilador, se for necessário, com material para intubação do paciente, que você, teoricamente, não teria, né? Calma e bom senso vem com o tempo, tá? E aqui, esses 3 itens aqui, principalmente os 2 primeiros, estão relacionados à sobrevida, né? Sobrevida e sequela. Lembra que eu falei? Identificação de um AVC precoce é o determinante para a extensão do AVC ser menor. Vou dar 2 exemplos aqui. Você supõe que alguém está tendo um AVC, um dos testes que a gente faz é pedir para levantar os 2 braços, né? Geralmente o AVC ele tem um N comprometimento, né? Ou a direita ou a esquerda. Algumas situações mais graves, duplo comprometimento. Mas aí eu peço para ele levanta os braços, aí ele faz isso aqui, ó. Porque esse aqui ele não tem força para levantar na altura do outro. Isso pode ser um sinal de isquemia. Você pedir para falar uma frase, né? Para falar o nome da rua, e muitas vezes não consegue articular a palavra, por quê? Porque pega os músculos que estão relacionados a isso e não consegue articular. Então, são medidas muitas vezes simples, né? Você não precisa nem de um aparelho de pressão para verificar isso, e que pode ser um indicativo do que está acontecendo um processo de AVC, que, como eu falei, pode levar a óbito e pode levar uma sequela importante, tá? Então aqui, gente, ó, as atualizações 2015, 2018, 2020, então como eu falei, sempre reavaliado, e como se na verdade fosse atualizar um software, né? Eu coloco informação nova que vai substituir informação antiga, desatualizada, que não está sendo mais usada, ok? Bom, se você chegar num acidente, um acontecimento, tiver uma criança de 10 anos, alguém de 35, 40 anos e um idoso acima de 70 anos, tá? Quem você vai atender primeiro? Por lei, seria a criança, né? Falando por lei, não por gravidade, né? Se eu fosse pensar em estatuto do criança e adolescente, estatuto do idoso, teria que ser na ordem a criança ou o adolescente, o idoso, depois a pessoa de idade que está entre eles, digamos assim, né? E aí o que a gente tem que levar em consideração? Tem que levar em consideração que a gravidade vai ser avaliada. De repente a criança está bem, né? Está com um corte pequeno, alguma coisa assim, e aí eu vou partir para situações de maior gravidade, tá? Omissão de socorro. Então, assim, o Código Penal brasileiro ele é de 1940, né? Obviamente, né, a sociedade evoluiu de 40 para cá, tem 85 anos. 85 anos. A sociedade evoluiu muito, né, nesse sentido. E aí, o que a gente tem que levar em consideração, né? A realidade é diferente, né? Então, assim, nós moramos num país que quem é que vai preso? Quem não paga pensão alimentícia. O resto dá um jeito de sair, né? Geralmente o cara que não paga pensão alimentícia é preso na sexta-feira à noite, vai ficar o sábado e domingo, e aí dão habeas corpus na segunda-feira. Então, assim, quando a gente fala de omissão de socorro, a gente está falando do quê? De você ver o processo acontecer e você não fazer nada. Então, se o cara está caindo aqui, você passa direto. Imagina que você não tem conhecimento nenhum para fazer absolutamente nada. O indivíduo está caído aqui, eu falo assim, ó, liga para o SAMU, e eu fico ali do lado da pessoa, né? Isso não é uma omissão de socorro. Tá? Isso não é uma omissão de socorro. E consequentemente, você não pode ser punido nesse sentido, né? Mas basta você solicitar auxílio. Tá? No caso do crime, ele é para pessoas que são especializadas, por exemplo, médico? Também, mas a pessoa, por exemplo, imagine você que você é engenheira, você não tem nenhum contato com a área de saúde. Você pode omitir socorro? Pode, porque você passou, viu e foi embora. Não é? Como eu falei, você liga para o SAMU e fica do lado da pessoa,
Isso não é omissão de socorro. No caso médico, se ele se omitir... Sim, ele, em tese, aí uma pessoa especializada deveria tomar alguma conduta das que podem ser tomadas ali. Ok? Você pode recusar atendimento? Pode recusar atendimento. Então, assim, no caso de menor de idade, o que acontece? O pai, a mãe pode recusar o atendimento. Obviamente, ela vai assumir, se acontecer alguma coisa mais grave, ou se você se coloca com uma pessoa que sabe fazer alguma coisa, ela diz que não, responsabilidade, como, na verdade, não vacinar o filho. Né? Imagina o seguinte, você não vacina o seu filho de alguma doença, aí ele morre dessa doença, aí o tio da criança, o avô, o pai, pode dizer que você se omitiu nesse sentido. Né? Então isso a vacina está lá, você tinha que dar, então você assume a responsabilidade em tese, tá bom? Então pode recusar, e no caso de menor de idade, quem tem que recusar é o responsável. No caso de maior de idade, ele próprio pode recusar. Ok? Bom, gente, ó, nós terminamos. Isso aqui é o e-mail. Tá? Hoje eu não vou fazer chamada. A partir da semana que vem a gente vai fazer chamada todas as aulas. Ok?